Para a gente analisar essa situação, você que está aí nos acompanhando, precisa analisar assim, no seu atual momento de vida, você já pode estar adoecido ou você não está? Digamos assim, está funcional, razoavelmente confortável. Sim. Porque quando a gente está pensando já, assim, pensando num aspecto prévio, um indivíduo que, enfim, não esteja numa fase de adoecimento mental, enfim, esteja razoavelmente saudável, né? Ele precisa estar muito focado em prevenção, né? Isso. E quando eu falo em prevenção, a expressão-chave que eu usei é estilo de vida. Como é que está seu estilo de vida, né? Como é que está o seu autocuidado? Essa é uma palavra-chave também, né? Será que você está tendo hábitos saudáveis? Sua alimentação, você pratica atividade física, é algo, assim, obrigatório para a gente ter uma saúde adequada, mental e física, ter uma atividade física. Você está cuidando do seu sono? O sono é um aspecto crucial. Perfeito. Inclusive, é algo que está sendo muito sacrificado, né, no nosso estilo de vida. O sono, coitado do sono, ele sempre vai sendo espremido. A gente tem várias coisas para fazer, importantes ou não, e a gente vai nessa de dormir tarde e muitas vezes acordar cedo. Ou até dormir tarde e acordar tarde demais. Problemas que a gente chama de fase de sono também é prejudicial. O indivíduo que dorme 3 horas da madrugada e acorda no meio-dia, ele realmente está em maior risco, tá? Isso é fora de um padrão saudável. Então, assim, tem as questões de sono, alimentação, atividade física, esse controle de estresse, como é que está a qualidade dos seus relacionamentos? De forma ampla, relacionamentos românticos, familiares. Então, essa é uma reflexão que a gente tem que estar fazendo. E isso tem a ver com a postura de eu estar me olhando, me compreendendo, estar tentando ter um entendimento mais amplo sobre as questões de saúde mental. Mas se você já tem sinais de adoecimento, e aí para você fazer essa avaliação, você tem a sua própria autoavaliação, e à medida que você conhece, quais são os sinais, né, de um transtorno mental? Né? Você conhecendo isso, mas também tem a opinião das pessoas próximas que queiram bem a você, né? Fazer uma enquete, né, doutor Tiago? Fazer uma enquete. Fazer uma enquete em casa, tipo assim, o que é que vocês acham de mim, né? Então, assim, a opinião das pessoas que nos conhecem, que estão próximas a gente, é muito relevante. Um desafio aqui é que muitas vezes as pessoas que estão próximas a nós se comunicam de uma forma inadequada. Sim. E isso tem um efeito contrário. Então, assim, você está ali com sua esposa começa a reclamar de você, porque você está isso, está aquilo outro. Às vezes você já se trava ali, né? Fica na defensiva e o que ela falou você já acha que é o contrário, que ela não tem razão nenhuma. Porque a forma de falar está inadequada, né? Mas sempre é útil a gente fazer um exercício, se não quiser fazer na hora na frente da pessoa. Mas assim, vamos lá, se essa pessoa está reclamando disso, será que tem algum fundo de verdade? Será que tem algo estranho no meu comportamento, inadequado? Porque se tem uma coisa que às vezes a gente demora a perceber é quando os desequilíbrios vêm chegando. De fato, existem alterações dentro das nossas emoções, do nosso funcionamento mental, que quem vai perceber primeiro é quem está de fora. Isso é fato, né? Tanto é assim, na minha prática como psiquiatra, isso é uma recomendação quando a gente está falando fazendo avaliação clínica, é muito útil a gente escutar o depoimento, né, de uma pessoa que convive com o paciente. Né? Às vezes vem informações bem valiosas aí desse processo. Quando a questão é prevenção, quais são os alertas? Porque existem muitas pessoas que elas não entendem a importância de prevenir. E aí a gente fala dos resistentes à terapia, a gente fala do não sou doido, não preciso ir no psiquiatra, não sou doido, não preciso fazer terapia. Então, dá um recadinho para essas pessoas, doutor Tiago, de que a importância dessa prevenção e de cuidar desse estilo de vida, o autocuidado, a importância da prevenção para que esse adoecimento não bata na sua porta. Pois é, essa é uma coisa interessante, porque até a gente brinca de que muitas vezes quando o indivíduo ele chega pra gente, né, especialmente na psiquiatria, ele já está estrupiado, né, ele já está numa situação grave, porque ele vai segurando, acha, não, vou dar conta sozinho, e a coisa vai agravando. E de fato, a gente precisa estar atento, porque quando tratamos algo, isso vale para qualquer problema de saúde, né, um princípio bem geral. Quando tratamos um problema no seu início, né, a gente consegue resultados muito melhores, isso é fato, né? Consegue resultados muito melhores. Então, assim, precisa ter essa cultura, né, dessa autoanálise, né, de estar escutando as pessoas próximas da gente e estar se avaliando o tempo todo. A vida, né, uma das questões-chave da vida é essa autoavaliação. A gente precisa estar se avaliando, é importante, né, de estar se percebendo. Então, assim, se eu estou percebendo que estou numa zona de desconforto emocional, de sofrimento, que esteja causando algum nível de prejuízo ao meu funcionamento, é momento de buscar ajuda, realmente, né? E aí o que a gente vê é que, na média, as pessoas, elas seguram muito, né, mais do que deveriam para buscar uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica, né? Então a gente tem esse desafio aí de conscientização mesmo. E muitas vezes numa cultura machista, por exemplo, especificamente em relação à classe masculina, entender que isso não é um atentado contra você ser homem, não é? Sim. Você identificar uma fraqueza, muito pelo contrário, é quando você decide
recorrer a alguém para que você supere isso. Sim, sim. Então, isso é muito pelo contrário, não achar que isso é um lado fraco. Porque muitas vezes eu já ouvi muitos relatos em relação a isso, de esposas, que o marido não procura, às vezes até uma terapia de casal não vai, e os casamentos acabam pela resistência do marido. Sim, sim. E que isso, se a pessoa tivesse uma abertura, de repente o casamento poderia ser salvo. Sim. Os homens, de fato, eles têm essa dificuldade, se manifesta em outras áreas de cuidado de saúde também, né? Enfim, outras especialidades médicas também têm essa observação a fazer, mas, de fato, a gente tem esse desafio de conseguir quebrar um pouco essa cultura absolutamente equivocada, né? De que o homem não chora, o homem tem que ser forte, Sim. né? E, assim, isso é muito caótico, né? Esse aspecto. E eu vejo muito isso, assim, muitos homens, quando chegam, eles já estão muito graves, segurados por muito tempo, ou muitas vezes os homens vão pela pressão das suas esposas, né? Das suas mães, assim, né? Na base da pressão mesmo, tipo assim, e a pessoa chega dizendo, ó, tô aqui porque ela acha que eu preciso, né? É bem complexo. E assim, a jornada de um tratamento ou de um cuidado em saúde mental com um profissional, por exemplo, uma psicoterapia, é uma jornada muito enriquecedora, né? Apesar de ter também o seu desconforto, porque uma boa psicoterapia, né? Um bom tratamento não acontece na zona de conforto. Não existe tratamento assim, né? A pessoa aí... É bom deixar claro, né, doutor Tiago? Você vai numa sessão, entra sorrindo, sai sorrindo, que maravilha, não. Aí você tá conversando com um amigo, né? Essa é a diferença, inclusive, de conversar com um amigo e de trocar uma ideia com um profissional. Existe toda uma metodologia. Então, sim, acontecerão sessões, encontros entre você e um profissional de saúde mental que vão ser desagradáveis, né? Mas assim, o contato com esse desconforto, ele é simplesmente essencial para você curar suas feridas, né? Caso contrário, a coisa não acontece. Mas, de forma geral, é uma jornada muito interessante, muito enriquecedora e que vale muito a pena. E agora, vamos voltar um pouquinho para a área da espiritualidade, da religião. Como é que esse ambiente da espiritualidade e da religião pode preencher, doutor Tiago, em relação ao ser humano, para que ele consiga gerenciar suas emoções, gerenciar a sua vida de uma maneira mais plena? Pois é, assim, há uma busca exaustiva de entender os pormenores, assim, esse tema é um dos temas que eu sou apaixonado, assim, estudar religiosidade e espiritualidade na ótica dentro do contexto de saúde mental, e há um interesse, assim, claramente crescente, né, comentei isso aqui mais cedo, dos pesquisadores da área de saúde mental, de saúde geral, de entender, assim, os impactos, os mecanismos, né, e até outros pormenores. O que a gente sabe, por exemplo, quando eu falo de filiação religiosa, né, falando de religiosidade, se entende que tem dois fatores principais que impactam a saúde mental, né? Dois aspectos principais que são diferentes. Primeiro, é o que a gente chama de suporte social. Porque perceba, se você frequenta um grupo religioso, seja ele qual for, você tem um suporte social muito melhor do que se você não frequentar, né? E aí estamos falando de um fator de risco para suicídio, que é isolamento social. Isso. Isolamento social é um fator de risco importante para suicídio. Então, se o indivíduo está indo lá na sua igreja, no seu centro espírita, né? No seu centro budista, enfim, qualquer que seja a tradição religiosa, ele tem a possibilidade de ser apoiado, né? Sim. De fazer novas amizades, né? Muitas vezes casamentos saem né? dessas relações, de conhecer pessoas, enfim. Tem uma série de questões de apoio social que são muito importantes. Isso está muito claro que é um fator de proteção, né? Sim. O outro fator que a religiosidade ajuda é justamente pela via da espiritualidade, né? Sim. Porque o indivíduo religioso que tem uma crença, né? E que está ali frequentando um grupo, enfim, ou que tem suas práticas em casa, sua relação com Deus e tal, ele, de fato, ele consegue mais facilmente encontrar, né, se conectar, melhor dizendo, a esse propósito de vida, perceber o que dá sentido à vida dele, né? E tem até fatores mais específicos de alguma religião, especialmente de algumas religiões. Assim, uma coisa que todas as religiões concordam, né, meio que é unânime, é que o suicídio tem uma consequência espiritual muito ruim. Sim. E isso, sem entrar no pormenor do quanto isso é verdadeiro ou não, né, daria um grande debate aqui. Sim. Mas percebo que isso é um freio muito claro e um freio importante. Ainda bem, né? Porque assim, o indivíduo, por exemplo, está gravemente deprimido. E eu vejo muito isso, né, dos indivíduos religiosos, gravemente deprimidos, assim, absolutamente descontentes com a vida, pensando até em suicídio, mas eles dizem, eu não cometo ato porque eu sei que eu vou para o inferno, porque eu sei que eu vou para o umbral, enfim, né, dentro das nomenclaturas aí que se usa nas diferentes religiões. Então isso é um freio, né? E é um freio importante, mesmo, não, mas é um fator externo, é uma coisa do castigo na cabeça da pessoa, assim, a gente sempre tem uma hierarquia, né? Uma
hierarquia de desfecho. Então, se é para evitar a pessoa se suicidar, mesmo que seja por uma via que talvez não seja mais saudável, a gente sabe se essa coisa de incutir medo, culpa, assim, não é exatamente a melhor forma de se trabalhar a religião, mas é algo válido, né? Porque se eu evito o suicídio, tá valendo, né? E aí depois, sei lá, vai trabalhar essas questões mais profundas com o indivíduo, dessa questão de medo e culpa. Mas, assim, então a religiosidade ajuda bastante nas questões de saúde mental. O grande recado que eu deixo é realmente, assim, esse foco no autocuidado, né? E no autoconhecimento, né? Isso é indispensável para que a gente consiga ter uma melhor saúde mental. Porque quando a gente está falando de suicídio, o suicídio é um desfecho ou uma ponta final de todo um processo que veio antes. Exato. Um indivíduo que tinha uma boa qualidade de vida, um senso de propósito, conexão com a vida, que era funcional, não é do dia para a noite que ele pensa em se matar e vai tentar tirar a sua vida. Isso não acontece. É todo um processo de adoecimento que tem todo um conjunto de fatores. Então, quando a gente vai se conhecendo, a gente consegue atuar de forma preventiva, né? E conseguir evitar desfechos piores.